Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é na apostila de número 7, aulas 47 e 48, estabelecer coerência. Nós vamos aprender a definir, qual que é a coerência aplicada, adequada a textos dissertativos. Também nós vamos, aprender quais que são as diferenças entre a coerência interna e a externa do texto. Nós vamos também investigar problemas de sentido em trechos de redações, E nós vamos organizar um listão aí, dos principais desvios de coerência para que vocês nunca cometam, ok? Vamos lá? Lá na apostila de vocês, nós temos aí iniciando as definições de coerência textual, coerência interna e coerência externa. Em se tratando de coerência textual, nós podemos dizer que existe coerência textual toda vez que não existe nenhuma contradição de unidade de sentido no texto. E que ele é um texto verdadeiro, porque ele produz verossimilhança. Então, quando você escora bem as ideias, na realidade, com bastante precisão, você cria o efeito de verdade e contribui para tornar sólidos os seus argumentos. Em relação à coerência interna, como que ela ocorre? Os textos dissertativos se fundamentam num fluxo articulado de pensamentos, orientado para atingir o objetivo e sustentar uma opinião. Não se espera, portanto, um amontoado de pequenas reflexões, sem conexão uma com as outras. Então, ou um salto de análise de um aspecto do tema para o outro. Tudo é bem estruturado dentro do próprio texto, por isso que é chamado coerência interna. É a coerência de sentido do próprio texto. A externa, é preciso que haja compatibilidade entre o que se afirma no texto com seu conhecimento de mundo, socialmente partilhado entre as pessoas. Então, a dissertação ela manipula noções abstratas, temas abstratos, que requerem precisão também, rigor e detalhamento, em nome da construção de sentidos claros e íntegros. Depois, nós temos o inventário dos principais problemas de coerência em dissertações. Mas o que seria o inventário? O inventário, ele tem duas finalidades. Existe um inventário que, quando a pessoa falece, ele é um procedimento judicial ou até extrajudicial com a finalidade de quê? De transferir a propriedade do falecido para os que ficaram vivos, os herdeiros. Fazendo o quê? Um levantamento. Então, inventário é o mesmo que um levantamento de tudo que ele possuía, a fim de que a divisão, seja feita entre os herdeiros de forma igualitária. Já que o inventário, nós também estamos fazendo um levantamento, só dos possíveis problemas de coerência, que podem existir nos textos dissertativos. E aí nós temos, quais são eles, Quais são esses problemas? Afirmações ou argumentos contraditórios, ora diz uma coisa, ora diz outra, afronta ao conhecimento do mundo estabelecido, generalização indevida, quando você diz todos, cometem alguma coisa, simplificação da realidade, falta de explicitação de nexo entre as ideias, expressões genéricas, imprecisas, obscuras, de sentido vago, ingruência em relação a dados de textos da coletânea e descontinuidade entre parágrafos. Agora nós vamos iniciar com os exercícios, que diz, os trechos a seguir eles foram extraídos de redações de pré-vestibulandos sobre diferentes temas. Alguns foram adaptados para ganhar autonomia de sentido. Haja vista que num texto, o todo contribui também para a construção de sentido de uma parte, em cada texto a seguir. A. Identifique um trecho em que ocorra um flagrante
de problema de coerência. E no B, comente por que ele é incoerente. Então vamos à leitura. Trecho 1. As diversas transformações culturais por que passou o homem em seu percurso de evolução proporcionaram um excesso de informações incompatível com sua limitada capacidade cerebral e de armazenamento. Entretanto, a situação de hoje não é diferente da do passado, pois o ser humano está em constante mudança, ao contrário de antigamente. O que se observa é o aumento dos tipos e da quantidade de veículos de transmissão de informação, como jornais, revistas, internet, rádio e televisão, o que causa ansiedade ao homem moderno. Portanto, não é o excesso, mas a exposição intensa às informações do cotidiano. Trecho com flagrante de incoerência que nós acabamos de ler. Entretanto, a situação de hoje não é diferente da do passado, pois o ser humano está em constante mudança. As afirmações, pessoal, nesse caso, elas estão se contradizendo. Se o ser humano está em constante mudança, seria mais coerente afirmar que a situação atual é diferente da do passado, em oposição à que o autor redigiu. Ele escreveu errado. Então, trata-se de um exemplo, sim, de incoerência interna, no qual partes do enunciado estão se chocando, né? E, nesse caso, a confusão pode ter acontecido por causa das várias oposições presentes na frase, construída por termos como entretanto e o não é. Trecho 2. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a medicina foi um dos campos do conhecimento que mais se desenvolveu nos últimos séculos. Sem esse monumental avanço, Russell, Montesquieu, Darwin e Marx poderiam acabar em um leito de morte e não propagariam suas ideias revolucionárias, impedidos por motivos de saúde que são hoje considerados banais. O trecho que nós temos aí um flagrante de incoerência é quando ele diz: sem esse monumental avanço, Russell, Montesquieu, Darwin e Marx poderiam acabar em um leito de morte. Por quê? Porque os grandes avanços da medicina, que são recentes, né, não chegaram a beneficiar essas personalidades que foram citadas. Quando eles viveram, a medicina ainda era uma ciência bastante limitada naquela época, mais do que hoje. Além disso, o modo como a frase foi redigida faz pensar que as personagens, mencionadas, elas não morreram porque não acabaram em um leito de morte. Mesmo o avanço atual da medicina não impede que alguém acabe num leito desse, certo? Então, trata-se de um exemplo de afronta ao conhecimento de mundo, que é aquela outra incoerência, que nós estudamos. A afirmação não encontra um eco na realidade e deixa aí vários questionamentos. Trecho 3. Durante sua existência, cada ser humano tem o objetivo de formar sua identidade, de definir seu caráter, sua personalidade, buscando viver plenamente. Em meio ao processo de estruturação da identidade, qualidades e defeitos do indivíduo se misturam e, conforme cada situação de vida, se expressam com maior ou menor grau de intensidade. É assim que se constituem as diferentes máscaras que usamos diariamente no convívio social. Então, quais são aí, qual é o trecho com a incoerência? Cada ser humano tem o objetivo de formar sua identidade, de definir seu caráter e sua personalidade, buscando viver plenamente. Será que é possível afirmar que a formação da identidade é um objetivo de cada ser humano? Quando ele diz todo, parece que a formação do caráter, da personalidade, da identidade acontece de maneira natural e espontânea, e não intencional, diferente do que se propõe com a expressão tem o objetivo de formar. Em algum momento, esse processo pode ser mais consciente, mas teria que ser involuntário.
Então, essa incoerência desse texto se trata de uma afronta ao conhecimento de mundo. Trecho número 4. Para entender os sucessos e fracassos da educação no Brasil, é necessário conhecer seu objetivo real, o qual é, hoje, estimular a competição com a finalidade de preparar os alunos para os diversos tipos de processo de seleção. O resultado disso é que a escola não forma um homem público, um indivíduo cuja função seria promover o bem-estar social, mas alguém individualista cuja meta primordial é claramente seu próprio sucesso. Então, pessoal, qual que é o trecho aí que existe uma incoerência? Quando ele diz que é necessário conhecer, seu objetivo real, o qual é hoje estimular a competição com a finalidade de preparar os alunos para os diversos tipos de processo de seleção. É verdade, pessoal, que o objetivo de muitas escolas é o preparo para a competição por vagas aí no ensino superior, né? E aquela que não consegue atingir essa meta, elas são constantemente, seduzidas por um discurso social que cobra essa finalidade na educação. Entretanto, não se pode afirmar que esse seja o objetivo, principal, mas um deles. A educação no Brasil tem diferentes objetivos, como formar, para o mercado de trabalho, ainda no ensino médio como vocês estão, nas escolas técnicas, formar para a vida, para a cidadania e não só para a competição, para o convívio social. Então, existe sim uma incoerência nesse trecho número 4. Vamos agora ao trecho de número 5. Uma das políticas prioritárias do governo foi criar o projeto de cotas para a população negra no ensino superior, já que há dados que constatam a grande quantidade de negros na população nacional e é minúscula nas universidades públicas. De fato, este é o projeto mais barato, rápido e fácil para ser aplicado na sociedade. Porém, ele não sana efetivamente o problema na educação do Brasil, que é de base. Existe, pessoal, alguma incoerência nesse trecho? Existe. Quando ele diz que este é o projeto mais barato, rápido e fácil a ser aplicado na sociedade. Por quê? Porque é verdade que o projeto de cotas pode ser mais barato, rápido e fácil do que os investimentos necessários para a educação básica no Brasil. Tivesse, então, a qualidade suficiente para que os negros conseguissem acessão no ensino superior sem que houvesse a necessidade da reserva de vagas. Entretanto, soa como uma simplificação da realidade. Afirmar, da forma como está redigido aí pelo autor. Sem a exemplificação que essa avaliação leva em conta, que é a complexidade da reestruturação do ensino de base, na verdade, que é necessária, e o poder argumentativo do trecho fica totalmente compreendido. Trecho 6. O nível de violência na sociedade aumenta a cada dia, principalmente entre as crianças e os jovens mais pobres. Essa realidade se agrava sobretudo por causa do consumismo da sociedade e da cobrança por punições para esses infratores, os quais devem ser recolhidos à Fundação Casa e reeducados para o reingresso na sociedade. Qual que é a incoerência desse trecho? É quando ele diz: essa realidade se agrava sobretudo por causa do consumismo da sociedade e da cobrança por punição por esses infratores. É verdade que a sociedade é consumista e que as pessoas esperam e cobram punição para aqueles que cometem infrações, mesmo entre crianças e jovens. O problema da infração não é o que está escrito, mas a omissão de explicações. Não está clara qual que é a relação entre o consumismo e a cobrança por punição com o aumento da violência. Exemplo da falta de explicação do nexo entre as ideias. Esse problema cria dificuldade de entendimento do raciocínio, uma vez que há um salto, de significado entre duas afirmações. O leitor pode muito bem preencher este vácuo, mas é um atributo de quem escreve estabelecer as relações em nome da construção de sentidos mais precisos.
Trecho 7. Apesar da situação nas favelas ser complexa e preocupante, podemos observar que algumas medidas benéficas vêm sendo tomadas pelo governo. Seus projetos sociais a longo prazo poderiam fazer com que se reduza o número de adolescentes pobres que se envolvem com tráfico de drogas nas favelas do país. Qual que é o trecho que tem aí uma incoerência? Quando ele diz: situação nas favelas ser complexa, algumas medidas benéficas vêm sendo tomadas, seus projetos sociais a longo prazo. Qual seria a complexidade da situação nas favelas? Deficiência de estrutura, violência com lei de ordem, ausência do Estado? A que medidas benéficas o autor estaria se referindo? De que projetos sociais seu texto estaria falando? Qual que é a perspectiva de tempo quando o texto fala em longo prazo? Então, expressões de sentido muito genéricas, vago e impreciso, como essas, não contribuem para a construção de significados sólidos, compatíveis com a dissertação de caráter científico. Pelo contrário, levantam mais questionamentos no leitor ao invés de informá-lo e persuadi-lo. Trecho 8. Antigamente, na pequena cidade de Essen, na Alemanha, os laços sociais eram estreitos. Era comum todos os habitantes se conhecerem. Havia poucas famílias, nenhuma indústria e o único meio de transporte era feito por animais. Com o passar do tempo, começaram a chegar as indústrias e, consequentemente, as novas oportunidades de trabalho, razões das grandes transformações pelas quais a pequena cidade alemã passou. Trecho com o flagrante de incoerência. Antigamente, com o passar do tempo, começaram a chegar as indústrias. Em que época da história na cidade de Essen os laços sociais eram mais estreitos? Depois de quanto tempo ela começou a passar por um processo de industrialização? Esses questionamentos se devem à imprecisão da contextualização temporal dos eventos discutidos no texto. O antigamente, entre aspas, é um termo que não situa bem o tempo, como também com o passar do tempo. Sem a precisão de contexto histórico, a reflexão perde a consistência, porque parece mais uma impressão descompromissada com a verdade e o rigor do que uma análise robusta, bem estruturada do processo de desenvolvimento de um lugar. Além disso, a simplificação da realidade causada pela coloquialidade da expressão começaram a chegar às indústrias. Também compromete a qualidade da análise do texto. Agora, o trecho do texto que compunha a proposta de redação. O estudo da assistente social Zila Vieiras Meireles, realizado nos morros cariocas de Andaraí, dos Macacos e do Turano, apontou que 24,3% dos 2.655 adolescentes entrevistados, com idades variando entre 10 e 19 anos, têm participação ativa ou esporádica no tráfico de entorpecentes. Então, agora é o trecho número 9. O crescimento dos jovens em meio à miséria é um dos fatos que impulsiona o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Seus pais não possuem condições de comprar o básico e, com a penúria econômica, educacional e social, a única saída que resta a esses adolescentes para melhorar suas condições de vida é o crime, o tráfico de drogas. Trecho com flagrante de incoerência, quando ele diz: com a penúria econômica, educacional e social, a única saída que resta a esses adolescentes para melhorar suas condições de vida é o crime. O trecho destacado põe o argumento a perder, porque ele se baseia numa premissa que contraria uma informação da proposta de redação. Segundo o estudo, que embasa apenas um quarto dos jovens das favelas se envolvem com tráfico, ou seja, para a maioria dos jovens pobres, há outras saídas para enfrentar a pobreza. A afirmação de que o crime é a única saída para jovens pobres é incongruente com dados da coletânea da prova. É possível contestar ideias que os textos de apoio apresentam, mas essa operação exige argumentação, mais raciocínios que não aparecem aqui. Finalmente, o trecho 10.
Com a chegada das indústrias, as áreas urbanas das cidades brasileiras cresceram desordenada e caoticamente, pois as cidades não tinham a infraestrutura necessária para abrigar as pessoas que migram da zona rural para a urbana. Este fato refletiu negativamente com graves consequências como a dificuldade de transporte e a violência. Com a ditadura, que se iniciou em 1964, as perseguições e torturas tornou-se notória e constante a violência urbana no Brasil. Na crise econômica da década de 1980, o desemprego e a pobreza aumentaram a violência que persiste até os dias de hoje. A incoerência está no trecho, né? Na frase. Com a ditadura, que se iniciou em 1964, as perseguições e torturas tornou-se notória e constante a violência urbana no Brasil. O conteúdo de verdade do trecho destacado oferece uma visão sobre a violência urbana no Brasil, bastante coerente com a história nacional. Considerando o texto como um todo, ele está solto, porque não se conecta bem à reflexão do primeiro parágrafo, nem a que o sucede, sobre a economia da década de 1980. A coerência desse trecho foi afetada pela descontinuidade de sentido entre os parágrafos e entre as ideias do segundo parágrafo. O autor quis elaborar um amplo painel histórico sobre a violência brasileira, mas não explicitou as relações entre os blocos de informação, prejudicando a organização da reflexão. Encerramos por aqui a nossa aula. Eu espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de preencher a apostila de vocês, né? E um beijão carinhoso e até!